Obrigada, Amanda Klein, a Cláudia Bartel, direto do jornalismo da nossa Rede TV, informando aí sobre essa morte de Ricardo Boechat. E lá se vai, não é? Um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro e é o motivo de atenção de todos nós desde a hora do almoço, porque o acidente aconteceu por volta de meio-dia, meio-dia e 15 e pegou, claro, todo mundo desprevenido, todo mundo ainda sob o impacto dessa notícia, mesmo porque é uma atrás da outra, né, gente? Que começo de ano difícil esse, viu? Quantas pessoas, né, de comunicação nós estamos perdendo, quantas tragédias vitimando aí o nosso povo, os nossos irmãos. Então tá complicado de verdade, mas a gente vai fazendo aqui a nossa parte, vai informando vocês a qualquer hora, a qualquer momento, na verdade, o jornalismo da Rede TV vai estar de volta com novas informações. E a nossa reportagem também aí na batalha, o nosso repórter Bruno Tálamo está no local do acidente, é isso? Oi, Bruno, fala com a gente. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde para você, boa tarde ao público de casa que nos acompanha. É com extremo pesar que nós noticiamos o falecimento do jornalista e apresentador Ricardo Boechat. Exatamente como você disse, Sônia Abrão, nós estamos no local do acidente, aqui na rodovia Anhanguera, na altura do Rodoanel. Nós já percebemos a movimentação de muitos populares aqui no local, a movimentação também dos profissionais de imprensa, muitos policiais também, corpo de bombeiros aqui no local do acidente. Esse acidente que ocorreu por volta do meio-dia e 15. 2 pessoas estavam a bordo da aeronave, o jornalista Ricardo Boechat e também o piloto da aeronave, que se chamava Ricardo Quattrucci. Bom, Sônia Abrão, o acidente ocorreu exatamente bem atrás do local onde nós estamos. Nós até vemos, vou pedir para o nosso cinegrafista Alessandro Gonçalves mostrar para a gente o caminhão em que a aeronave se chocou na parte dianteira, completamente retorcido. É uma informação positiva, o motorista, condutor desse caminhão, sofreu somente escoriações leves. O capitão da Polícia Rodoviária Estadual conversou agora aqui com a gente, o capitão Paiva, e ele disse que os corpos das vítimas, tanto do jornalista Ricardo Boechat quanto do piloto da aeronave, os corpos já foram removidos. A informação que nós temos é que os corpos foram carbonizados, infelizmente, e levados ao IML. Nós estamos aqui acompanhando todos os detalhes, todas as informações desse terrível acidente, né, Sônia Abrão? Sim. E qualquer nova informação, nós pedimos passagem aqui no A Tarde é Sua. Tá ok, obrigada aí ao Bruno Tálamo. Então, a qualquer momento você terá novas informações sobre essa tragédia. E em meio a essas imagens que nós estamos mostrando, tem os últimos momentos do Boechat apresentando seu programa pela Band News hoje pela manhã, pouco antes de embarcar para Campinas, onde ele foi fazer uma palestra para um pessoal de empresa, e o helicóptero foi buscá-lo para trazê-lo de volta a São Paulo, e na volta é que esse acidente aconteceu. Ele já estava retornando para São Paulo, na verdade. Essa imagem do helicóptero também foi 20 minutos, né, antes da queda, para vocês terem uma ideia. São as últimas imagens, tanto do helicóptero quanto do Boechat, também em atividade, absolutamente, né, saudável, lúcido, dando conta do trabalho dele como sempre. E o Felipe estava dizendo, deixa eu apresentar não, cumprimentar pelo menos o Vlad, boa tarde, Vlad, também o Thiago aqui e o Felipe. E o Felipe estava falando que ele ouve o Boechat todos os dias, e hoje tinha uma coisa em particular que chamou a atenção do Felipe agora com a notícia da morte, que o Boechat estava comentando, né, Felipe? Conta pra gente. Sônia, boa tarde para vocês. Me chamou muita atenção, porque ele estava comentando inclusive sobre as grandes catástrofes que estavam acontecendo. Ele inclusive teve uma parte que ele falou assim, eu estou assustado, porque tudo está acontecendo. Tá vendo? Né? E são coisas que a gente nunca vai explicar, né? Ele falou, parece inclusive, que a gente está só de espectador, quando na verdade a gente pode estar numa situação como essa e a qualquer eu ouço momento. ele todos os dias para aquela dobradinha que ele faz com o Simão, inclusive, é incrível. É incrível, eles batem um bolão. E ele falando justamente sobre isso hoje de manhã. Estava assustado e as histórias que ruim. ficam impunes, ele também comentou, certo, né? Sobre todas essas histórias que estão acontecendo e tal. E me chamou muita atenção isso que ele disse hoje de manhã.
Tá vendo? Ele estava como todos nós brasileiros chocados com essa onda de coisas tristes, absurdas, trágicas que estavam acontecendo e a gente nunca imagina, né, que daqui a pouco também não estejamos mais aqui. É da condição humana esse mistério, esse absurdo mesmo em que a gente vive. E olha, e vão aparecendo histórias que a gente fica mais ainda falando, meu Deus, né, como a gente ignora o desenrolar das coisas, o mecanismo dessa vida, porque o piloto que faleceu, ele chamava Ronaldo Quattrucci, como disse o Bruno Tálamo, mas o irmão dele, o Rogério Quattrucci, também era piloto, também morreu em um acidente de helicóptero em 1998, depois que bateu contra um morro em Santana de Parnaíba. O piloto estava com o avião no hangar Salles, que é o hangar que teve a parte destruída naquele vendaval aqui em São Paulo, aquela chuva toda que teve, destelhou o hangar inteiro, era lá que estava esse helicóptero, não é? Que foi buscar o Boechat em Campinas, onde ele fazia essa palestra em uma distribuidora de produtos farmacêuticos no centro de convenções do Royal Palm Plaza. E foi aí que o acidente aconteceu. As imagens da palestra, essa então definitivamente são as últimas imagens do Boechat. A palestra, ele saiu do estúdio, que foram aquelas imagens que a gente mostrou para vocês, que são as últimas imagens dele no trabalho, essas imagens aí, olha, ele fazendo normalmente o programa, acabou o programa, ele saiu até às 9h30 para poder ir para Campinas, não é? Tem áudio essas imagens? Vamos ouvir. Este é o país que pertence a eles. Um abraço a todos, minha gente, amanhã estou de volta às 7h30 da matina. Até lá. Ai, ficou arrepiado agora, não está de volta, infelizmente não está de volta, não é? A mulher do Boechat, ela deu uma entrevista para a Globo, inclusive, o site O Fuxico até publicou alguns trechos onde ela disse que ele estava voltando e ele fez tudo um jogo rápido porque ele queria almoçar em casa hoje ainda, não é? E infelizmente isso não aconteceu, ele deixa 6 filhos, era casado com a Verusca Seiba, o Boechat, sempre ligado à família Boechat, sempre se referia à mãe, Dona Mercedes, com muito carinho. Quem me disse você que ele tem pai e mãe vivos? Pai e mãe vivos. A Dona Mercedes Carrascal, com 86 anos. Meu Deus. Ela mora em Niterói desde 1956. E o pai dele, o seu Dalton, ele era diplomata e estava a serviço no país vizinho, que é a Argentina, que o Boechat é argentino. Certo, né? Mas o pai está vivo. O pai ainda? também está vivo. Também e está está a vivo. serviço, foi diplomata durante muitos anos. Nossa, gente, que coisa mais absurda, não é? Então, tá aí, o Boechat tinha 66 anos de idade, a Verusca disse que está muito abalada, claro, e ela falou textualmente, ele queria almoçar em casa. A informação de que o helicóptero acabou se envolvendo nesse acidente com um caminhão, o piloto também, infelizmente, faleceu, não é? Pode falar, Thiago, Vlad, o que vocês quiserem aí. Foi uma porrada no estômago de todos nós. A gente estava no Nossa camarim, Senhora. todo mundo. E aí, olha, caiu um helicóptero. O Vlad, olha, o Boechat morreu. Eu falei, gente, mas como assim, né? Tipo, como? E já era uma porrada. Aí você sabe que é um dos profissionais, um dos jornalistas mais admirados no nosso país, um dos mais brilhantes jornalistas, e ver o que o Boechat, porque o Boechat na televisão, quando ele estava na Globo, eu me recordo que ele batia um papo com o Carlos Monforte, era um negócio mais sério e pontual. Quando ele foi para Bandeirantes, foi um diferencial, porque falou, eu particularmente falei, da onde vem essa versatilidade que nunca utilizaram? Aí ele foi pro rádio, ele nadava de braçada no rádio. E era ele, né? Era ele, parecia que a gente estava na casa dele. É verdade. Os colunistas muitas intercalavam. Controvérsias, muita coisa, e ele sempre ali firme e forte. Aí você não consegue... Olha, a morte, eu particularmente não consigo entender a morte. Eu não me dou bem com essa história. Nós não estamos programados para isso, realmente. Não me dou Não estamos. Mas de um negócio desse, né? De verdade me falta palavras para expressar, porque, gente, como é que pode? Entendeu? O cara tá lá
está bem, exercendo outra função. A gente às vezes vai se conformando quando a pessoa está doente, que você vai percebendo que, né, vai se despedindo da vida, né? Mas assim, essas coisas em que você é sacado da vida, de repente, elas batem em nós de uma maneira muito violenta, muito forte, porque mostra para todos nós a fragilidade da vida. Olha aqui o helicóptero que o Ricardo Boechat estava voando, tinha mais de 40 anos. A aeronave fabricada pela Bell Helicopter em 1975 pertencia à empresa RQ Helicópteros e caiu na tarde desta segunda-feira, segundo o site R7. O Bruno Tálamo tem mais informações, já vou chamar já, só vou pedir passagem aqui para o Vlad. Diga, Vlad. Um baque, né? Nossa, total. Todos foram pegos de surpresa com essa notícia triste. E além de um pai de família, além de um grande comunicador, um excelente apresentador, um exímio jornalista, perdemos um companheiro, né, de profissão. Qualquer um poderia estar a serviço da comunicação, da verdade, em um helicóptero, em um carro. E fatidicamente o Ricardo Boechat foi ceifado, teve sua vida ceifada num acidente trágico, onde o corpo carbonizado, uma pessoa que estava trabalhando de manhã, estava palestrando perto do horário do almoço e está voltando para o seu trabalho. Perto de São Paulo, né? Todos São consternados. 90 quilômetros, é uma coisa muito pertinho. 6 filhos e 2 menores, né? Sim. A Catarina com 10 anos e a Valentina com 12 anos. Nossa, que judiação, né? Pois é. Agora, sem pai, realmente. E outra coisa que chama a atenção também é que você vê, ele está firme, forte, fez o programa normalmente, falou até amanhã para todo mundo, amanhã estou de volta. Essa foi a frase do Ricardo Boechat. Ele vai, faz a palestra. 7h30 da matina. Este é o país que pertence a eles. Um abraço a todos, minha gente. Amanhã estou de volta às 7h30 da matina. Até lá. Só restou para a gente o abraço que ele triste, mandou, né? para todos nós, para todos os ouvintes, né? Aí do outro lado tem o quê? Tem um motorista de caminhão, sai de casa preparado para cair na estrada, para cumprir a missão dele todo dia. O helicóptero praticamente cai na cabeça dele, mas esse motorista, ele sobrevive, né? Que é uma coisa que ninguém também imaginava. Quando vem a notícia, o helicóptero caiu em cima de um caminhão, foi quase isso, eles deram de frente, né? Você fala, morreram, né? Todos. E não aconteceu isso, graças a Deus, pelo menos uma vida está salva. A gente não sabe ao certo o estado dele, mas parece que ele está quase inteiro, né? Ele passou por uns primeiros socorros, mas parece que ele está quase imagens. inteiro. O que me chama muito a atenção, Sônia, é que você percebe assim, quando a pessoa precisa salvar a própria vida, né? Acho que ele nem dá muito conta que o tem motorista do caminhão, o motorista do caminhão, que tem um helicóptero pegando fogo atrás. Exatamente. Que ele está ali, ele tá tão envolvido na batida, na história, ali na frente do caminhão, você percebe, olha, que ficou destruído, que ele nem, ele praticamente assim, nas imagens ele fala, não sei o que, você percebe que ele está anestesiado ali. Claro, ele está em choque. Ele não está nem ele está entendendo o que está acontecendo. O que aconteceu, de jeito nenhum. Acho que ele nem percebeu que era um helicóptero que fez tudo isso na cabine do caminhão. Muito louco, não é? Vamos com as informações de Bruno Tálamo. É com você, Bruno. Sônia Abrão, neste momento, os peritos do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, que pertence à aeronáutica. Nesse momento, esses peritos estão aqui no local do acidente, fazendo uma vistoria. Alguns pontos desse acidente que vitimou o jornalista Ricardo Boechat ainda precisam ser levantados. As causas do acidente ainda não foram apontadas pelos responsáveis. Há uma possibilidade, Sônia Abrão, da aeronave ter estado em chamas em pleno voo, mas há também a possibilidade das chamas terem surgido somente após a explosão, após a colisão da aeronave com a parte dianteira do caminhão. O que também é apontado, Sônia Abrão, o capitão Paiva conversou com jornalistas agora há pouco, a possibilidade do piloto da aeronave, que também foi vítima desse acidente, a possibilidade dele ter tentado o pouso. Vou pedir para o nosso cinegrafista Alessandro Gonçalves mais uma vez mostrar para a gente, até para a gente conseguir exemplificar. Talvez o piloto tenha tentado fazer o pouso de emergência no viaduto aqui do Rodoanel. Infelizmente, ele não conseguiu e a aeronave acabou se chocando com a parte dianteira do caminhão, que nós vemos logo ao fundo da imagem.
Tá certo, Bruno. Todo o entorno está bloqueado, não é isso mesmo, Bruno? Como é que está a situação de trânsito aí também? Porque é uma coisa fundamental, não é? Para o trânsito de São Paulo, é esse rodoanel onde acabou acontecendo essa tragédia, vitimando o piloto e o nosso colega Ricardo Boechat. Diga. Exatamente, Sônia Abrão. A pista local aqui da rodovia Anhanguera permanece obstruída, mas a informação que nós temos é que dentro de 30 minutos no máximo o local estará já liberado. Os policiais militares já isolaram a área, há um cordão de isolamento para os profissionais de imprensa poderem trabalhar e as pessoas, os curiosos, os populares também que estão vindo aqui para o local, eles estão aglomerados em um local determinado pela Polícia Militar. Neste momento a via ainda permanece obstruída, mas em 30 minutos no máximo nós teremos aí a via liberada, Sônia Abrão. Com certeza, assim que terminar a perícia, eles vão liberar mesmo porque os corpos já foram removidos. Obrigada, Bruno. Qualquer coisa é só chamar novamente, né? E eu queria expressar aqui toda a nossa solidariedade, não só à família, mas aos colegas da Band também, porque o nosso trabalho é nossa outra família, né? É nossa outra casa. E a gente sabe como eles estão em choque lá no Morumbi com essa notícia. Realmente uma coisa inesperada, como... né? Geralmente esse tipo de notícia de morte, realmente. Alguém quer falar? Diga, Thiago. Você quer saber uma coisa mais impressionante? O quê? A nossa diretora de estúdio, a Ângela, ela passou nesse lugar 10 minutos antes. Jura? No exato Senhora. local do acidente, 10 minutos antes de acontecer. Coisa. Aí quando ela chega aqui na televisão, ela olha e fala, peraí, mas eu acabei de passar nesse lugar. Como, né? Poderia ter sido eu. Sim, com Poderia certeza. ser que eu passei nesse momento. Então, assim, gente, a vida da gente é tão frágil, que muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece de agradecer quão privilegiado é poder acordar, estar vivo e fazer aquilo que a gente ama. É verdade. Olha, segundo o site R7, muitos famosos lamentando a morte do jornalista Ricardo Boechat. Personalidades do jornalismo, da televisão brasileira, foram direto aí para as redes sociais para lamentar essa perda. Esse grande jornalista de 66 anos de idade, âncora da TV Bandeirantes, trabalhando na Band News, não é? E nesse rodoanel com a rodovia Anhanguera, aqui em São Paulo, o helicóptero acabou caindo e batendo também num caminhão. A jornalista Miriam Leitão, da TV Globo, falou sobre a morte do querido amigo e disse: não posso acreditar, eu lhe devo tantos favores, tantas palavras generosas em momentos difíceis. Você foi pessoa linda, jornalista maravilhoso. Astrid Fontinelli disse estar devastada com a notícia. A apresentadora ressaltou ainda a influência do jornalista Ricardo Boechat. Meu querido professor de todas as manhãs, quantas vezes ouvindo ele formei a minha opinião. As filhas, a Doce Verusca, meus sinceros e profundos sentimentos, escreveu a Astrid no Instagram. Danilo Gentili, do SBT, lembrou das vezes que se encontravam na maquiagem da Band, quando eles ainda eram colegas de emissora. E ele comentou o seguinte: a gente se divertia muito conversando. Já o jornalista André Trigueiro, da Globo News, lembrou do período em que trabalhou com Boechat na TV Globo. Marcela Diné elogiou a carreira profissional dele e ressaltou a falta que o jornalista fará no Brasil. E por aí vai, gente, todo mundo continua. Ele tinha ganhado o prêmio Comunicadores, né? Comunique-se. Esse é o segundo o site da Band, um dos maiores ganhadores da história do prêmio Comunique-se, em que foi reconhecido como âncora de rádio, âncora de televisão e colunista. Também foi eleito o mais admirado do país na pesquisa do site Jornalistas e Companhia em 2014. O que tem o Shell? E 4 prêmios ESSO. O maior prêmio de jornalismo, na verdade. Bolsonaro lamenta a morte do jornalista Ricardo Boechat, como informou também o jornalismo da nossa rede TV. O presidente lamentou a morte do jornalista de 66 anos em um acidente de helicóptero no começo desta tarde. Internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 27 de janeiro, Bolsonaro usou o Twitter para prestar solidariedade à família do âncora e disse: é com pesar que recebo a triste notícia do falecimento do
do jornalista Ricardo Boechat, que estava no helicóptero que caiu hoje em São Paulo. Minha solidariedade é à família do profissional e colega que sempre tive muito respeito, bem como do piloto, que Deus console a todos. Deixou aí essa mensagem o presidente da República. Né? E o padre Fábio de Mello acabou de postar uma também. Ele coloca assim: a morte do Boechat nos empobrece. É bem mais do que perder um jornalista brilhante, é perder uma consciência lúcida, iluminada, que sabia ver o Brasil sem partido e sem paixões. Morre com ele a coragem que a muitos encorajava diariamente. No momento em que nós sentimos tão pobres de referência, perdê-lo nos faz querer chorar por todos os motivos dos últimos dias. Um choro único, pela lama, pelos desabrigados, pelos meninos. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez, gente. Que Fora baque, né? todas as outras mortes, né? A morte do Caio Junqueira. Quem mais teve? Teve o Marciano, teve tanta gente. Ô, Sônia, eu não sei se foi aqui no seu programa que eu vi no final do ano. Foi o Rodrigo Tudor, eu não sei se foi o Carlinhos que eu vi. Eu estou procurando informação, se alguém souber me manda. Ou o Robério, que falou que ia cair um repórter, que ia cair um helicóptero com um repórter. É mesmo, a gente precisa conferir aí nos nossos arquivos, vamos conferir. Muita gente ligou falando de muitas previsões que foram acertadas, que já se concretizaram esse ano, mas aí a gente precisa abrir os programas do ano passado e ver aí o que eles falaram realmente, e a gente fala direitinho para vocês, confirmam ou não essas informações, não é? Aliás, muita gente já perguntando também pelas redes sociais, história, mas e aí, vai ter velório, onde vai ser aberto ao público ou não? Essas coisas que são muito prematuras, gente, muito prematuras para poder responder para vocês. Nem a família ainda se deu conta, demora mesmo, né? Os corpos foram retirados, encaminhados ao Instituto Médico Legal, vão passar pela família, por reconhecimento, embora, né, ali vai ter que se fazer de uma outra maneira, mas já se sabe a identidade de quem estava lá, então não se sabe nada disso ainda. Acredito que esse tipo de informação só mais no final da tarde, começo da noite, né, que a gente vai saber se o público, os fãs do Boechat vão poder se despedir dele num velório aberto, né? Deve ser provavelmente na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas não se sabe, não há nenhuma confirmação nesse sentido ainda, e tudo isso vai sendo passado aos poucos, porque, na verdade, olha, são 3h28 agora, a gente pode dizer que acabou de acontecer, porque foi na hora do almoço, foi por volta de 12h15, como disse, na verdade foi 12h15 que tudo isso aconteceu, então está todo mundo ainda naquela história, não caiu a ficha, a gente sabe, a gente está dando as informações, mas assimilar o golpe, ninguém assimilou ainda, não deu tempo para isso, isso para nós como colegas, e às vezes até colegas distantes. Agora imagina para a família, né? O Gugu postou um vídeo agora, onde ele não conhecia o Ricardo Boechat. O Mariano, que durante muito tempo trabalhou com ele, o Gugu, claro. Ele estava trabalhando na Bandeirantes e fez um vídeo para que acontecesse, porque o Gugu é grande admirador do Boechat, mas eles não se conheceram pessoalmente. Olha esse vídeo. E em função dessa nova amizade que surge aqui neste vídeo, eu queria já me colocar à tua disposição, aproveitar também para mandar um grande abraço para todo mundo aí da Record, onde eu tenho muitos amigos. Um abraço especial para o Gugu, que eu sei que você trabalha na equipe dele. E em função dessa nova amizade que surge aqui neste vídeo, eu queria já me colocar à tua disposição, aproveitar também para mandar um grande abraço para todo mundo aí da Record, onde eu tenho muitos amigos. Mandar um abraço especial para o Gugu, que eu sei que você trabalha na equipe dele. Porque às vezes nós somos colegas, né? E a gente não encontra a pessoa. Eu estava falando, né? às vezes colegas distantes, né? Às vezes você nem tem um contato pessoal, mas é todo mundo na mesma vibe, no mesmo tipo de trabalho, todo mundo se conhece de uma forma o Cid ou de Moreira outra. Também acabou de postar um vídeo lindo. Quem? Lindo. O Cid Moreira. O Cid Moreira? Acabou de Vamos postar. ver um vídeo do Cid Moreira, Marmita, você vai mostrar no celular? Vamos ver. Acabou de postar. Notícia que me abalou profundamente. Ricardo Boechat sofreu um acidente e nos deixou. Este profissional dá inveja aos outros profissionais, tal a capacidade dele. Tanto no rádio como na TV. E eu tive o privilégio de me encontrar com ele
Onix, pelo menos uma vez por ano, e abraçá-lo e sempre cumprimentando. Enfim, foi a perda de um grande colega, grande profissional. Tá aí, né? A mensagem do Cid Moreira, bastante abalado, como vocês viram nesse vídeo que o Felipe Campos está mostrando aí para vocês. Tem mais pessoal do meio, colegas, tem Fátima Bernardes também mandando uma mensagem. A gente sabe que os diretores da Band estão na casa do Boechat nesse momento para amparar a família. A informação é da revista Veja, já a gente passa aí para vocês. Deixa eu ver a mensagem da Fátima Bernardes, onde está, gente? Melhor lembrar dele assim, sorrindo e fazendo o que amava. Ricardo Boechat, RIP, né? Descanse em paz. E a foto postou dele, a Eliana postou também uma foto ao lado dele, tem outra mensagem. Querido Boechat, quanta falta você vai fazer, como era bom te ouvir, que você tenha um caminho de luz, meus sentimentos a toda a família, disse também a apresentadora Eliana. A Fátima colocou uma foto dela com ele, como é que foi? Acho que foi uma foto dele sorrindo, né? Que ela disse que era a maneira como a gente devia lembrar dele. Vamos mostrar a foto? Ela postou essa foto, a Fátima Bernardes, e disse que é assim que a gente tem que se lembrar do Ricardo Boechat. A Eliana postou uma foto dela com ele, também se solidarizando com a família e falando que a falta que o Boechat vai fazer, realmente, foto linda essa, né? No Risadaria. Muito bonita. No Risadaria, que é um evento de humor que acontece aqui muito em São legal. Paulo. Aí foi a Patrícia Poeta, um profissional brilhante que tinha coragem de dizer o que pensava. Vai fazer muita falta ao jornalismo, que Deus conforte e dê forças para a família de Ricardo Boechat. São muitas as homenagens que estão sendo postadas pelos colegas e pelos fãs também, não é? Pelo público também, no geral. Serginho Groisman também colocou essa foto bonita do Ricardo Boechat e deixou a mensagem, como é que é? Suas opiniões, seu bom humor, tuas indignações, teu amor por tua família e a aula de jornalismo que você nos deu vão fazer muita falta. Força para as famílias que estavam, dos que estavam no helicóptero, né? Dos que estavam no helicóptero, porque realmente a família do piloto está passando igualmente pela mesma dor. Adriane Galisteu também postando foto com o Ricardo Boechat e dizendo, sabe quanto tá difícil demais de acreditar? Meu Deus, que tristeza, amigo genial, pai exemplar, fonte de inspiração, que falta você vai fazer para todos nós. O meu mais profundo sentimento aos familiares. O Brasil não está preparado para ficar sem você. Para sempre te amarei, disse Adriane Galisteu para o Ricardo Boechat, né? Tem mais uma do Luiz Bate. Assistir e ouvir Ricardo Boechat era uma aula. Gênio que deixa a vida para entrar na história do jornalismo brasileiro. A frase "ninguém é insubstituível" não se aplica a ele. Como é que é? Jeito irreverente e inteligente de transformar pequenos fatos em grandes e reflexivos comentários faz dele único. Na foto de 2014, o almoço com ele e o amigo Milton Neves. Na mesa, a disputa entre os dois para saber quem era mais engraçado. Minha solidariedade à família e à Band, disse aí o Luiz Bate. Chega uma nota de pesar também da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, que lamenta com profundo pesar a morte do jornalista Ricardo Boechat, ocorrida hoje. Dono de um estilo inconfundível, Boechat honrou a profissão de jornalista, exercida com ética e compromisso com a verdade dos fatos. Sempre preocupado em levar informação e opinião à sociedade, missão que cumpriu com maestria, Boechat deixa uma lacuna no jornalismo brasileiro. Sua habilidade em se comunicar com o público é um legado que fica para a história da comunicação do país. Nesse momento de luto para a radiodifusão brasileira, a ABERT presta solidariedade aos familiares, companheiros da Band, amigos e colegas de trabalho. Assinada essa nota pelo presidente Paulo Toné Camargo, né? Então tá aí essa
essa nota oficial da ABERT. A Força Aérea Brasileira já abre investigação sobre a morte de Ricardo Boechat. Aos 66 anos, né, ele morreu nesse acidente. A Força Aérea Brasileira já abriu uma investigação para apurar as causas da tragédia. A ação inicial é o começo do processo de investigação, tem o objetivo de coletar dados, fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análises, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência dos eventos. O corpo do jornalista já havia sido carbonizado com o fogo do incidente quando chegaram os bombeiros no local. É tão triste isso. A informação foi confirmada pela Band, a emissora em que o profissional trabalhava. Ao anunciar a morte do amigo de canal, José Luiz da Atena, foi às lágrimas. É uma pena ter que informar isso, é uma dor tão profunda, lamentou o comunicador. Dali da Atena, fogo, né? Fogo, realmente, viu? Gente, olha... Vou chamar o Bruno Tálamo novamente, mas tem essa informação que os diretores da Band estão na casa do Boechat para amparar a família, não é? A notícia da Força Aérea está no site Portal Terra, tá? Parentes foram buscar as duas filhas menores do âncora na escola para que elas não soubessem da morte por terceiros. As meninas estavam na escola. A Catarina de 10 e a Valentina de 12. De 12, você falou, não é? O jornalista o Ricardo Boechat, morto em acidente, deixou seis filhos. Beatriz, de 43 anos, Rafael, de 39, Paula, de 38, Patrícia, de 30 anos, Valentina, de 14 e Catarina, de 11. No jornal e na rádio, ele se referia aos filhos pelo termo carinhoso de minhas crianças. As duas filhas menores não sabiam da tragédia noticiada por estarem no colégio. Então, alguns parentes foram pegá-las no começo da tarde para que não soubessem por terceiros. Boechat era casado com a também jornalista Verusca Seibel. Amigos e diretores da Band já estão na casa dela nesse momento para dar amparo e consolo. Verusca é natural do Espírito Santo, onde começou a carreira trabalhando como colunista social. Foi em Vitória que o casal e as filhas passaram o Natal e depois seguiram para férias nos Estados Unidos, as últimas férias em família, infelizmente. Já já vocês vão comentar, vou chamar o Bruno Tálamo. Diga, Bruno, quais são as novas informações? Pois não, Sônia, nós continuamos aqui no local do acidente, aqui na rodovia Anhanguera, no sentido Castelo Branco, próximo aqui à altura do Rodoanel. Nós não sabemos ainda com precisão o horário e o local onde o corpo do jornalista Ricardo Boechat será velado e sepultado, até porque tudo ainda é muito recente, tudo ainda é muito precoce. Mas a informação que nos foi passada, Sônia Abrão, é que o governo do estado de São Paulo fará uma homenagem ao Ricardo Boechat. Provavelmente essa homenagem deverá acontecer na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Muito justa essa homenagem, um jornalista brilhante com mais de 50 anos dedicados ao jornalismo. Ele que tinha, né, Sônia Abrão, aquele jeito todo combativo de falar de episódios de corrupção, de falar também de episódios de injustiça, tinha uma maneira muito peculiar de se comunicar com os telespectadores, vai deixar muitas saudades. Ele deixa a esposa, 6 filhos e uma curiosidade, Sônia, que talvez poucas pessoas saibam, o Boechat ele é nascido em Buenos Aires, na Argentina, Sônia. Verdade, o Felipe Campos até estava falando isso, que muita gente não sabe que o Boechat era argentino. Todo mundo acha que ele é carioca, né? E, na verdade, não. Ele tem a mãe que mora em Niterói, né? Não na cidade do Rio de Janeiro, mas mora em Niterói. Obrigada, Bruno Tálamo. Continuamos abertos aqui para qualquer nova informação. Diga quem quer falar. A gente falando de curiosidade, tem sempre aquela lenda, né, do jornalista que apresenta a bancada, se ele está com o paletó completo, se ele está de bermuda, né, aquela coisa toda. E num dos detalhes curiosos, no próprio Instagram, não tem áudio, mas vou mostrar para vocês. Olha só, atrás do Ricardo Boechat, durante ele fazendo. O que tem? Olha lá. Olha isso. É a que Nina. Lindinha. A cachorrinha dele. É a cachorrinha dele que ele leva numa bolsinha, ó, tá vendo? Meu Deus. E ela era a companhia Era a frequente companhia dele. do Boechat, se comportava bonitinha enquanto o pai estava dando as notícias. Meu Deus do céu, né? Imagina a falta, vai sentir, né? Eles sentem muito também. O José Simão se pronunciou. Ele que é o amigo de bancada, né? Era até então amigo de bancada do Ricardo Boechat, lá na Rádio Bandeirantes. Ele deixou a mensagem nesta hora, assim como
acontece conosco, faltam palavras. Olha, ele foi muito sucinto, ele só escreveu, ele fez uma publicação através do Twitter, onde ele se despede, colocou uma foto aí do Ricardo Boechat, né? Com que é o quadro dele, o quadro dele. E aí ele escreveu aqui em cima, ó, meu amigo querido, meu vice amado. E aí colocou essas carinhas com choro e se despediu aí o José Simão do Ricardo Boechat através das redes sociais. Simão, nessa hora a gente não tem nem o que falar, para ele né? deve estar sendo mas a muito gente imagina difícil. o tamanho da dor, né? Para ele e para o Simão, além da família, também para o Simão deve estar sendo uma dor, porque os dois batem Quanto tempo trabalhando bolão juntos e assim, eles se dão muito bem, eles têm química, né? Tinham química, agora a gente tem que falar no passado, é esquisito. Mas eles têm química, faziam um trabalho que o público amava realmente, né? E o povo perde mais uma voz que se cala, né? Sim, uma pessoa que defendia os interesses da população. Todos os dias nos telejornais, todos os dias nos boletins, o Ricardo Boechat estava sempre tentando defender, tentando buscar explicações. E aí, mas a gente não fala assim, quem vai substituí-lo amanhã. Não. Quem vai ficar no Ricardo Boechat para fazer esse trabalho brilhante? Exatamente. Talvez ninguém. Não é uma questão de ocupar um lugar físico, né? Não. É uma questão da importância e de corresponder à herança que é deixada por ele na história do jornalismo brasileiro. Porque assim, gente, não é todo jornalista que é um comunicador. Né? Que pode ir para a TV, ter um contato diário com o público, que possa ir para uma emissora de rádio e ter essa conversa que parece que está na sua casa. Sim, mas é uma questão de um talento, um dom que acompanha a outra vocação também. Então, ele era um jornalista e ele era, acima de tudo, um jornalista comunicador. Por isso é que ele conseguiu essa empatia com o público, não é? Porque ele não é só aquele que informa, ele é aquele que opina, ele é aquele que debate, ele era aquele que conversava com você na sua casa, mesmo não estando sentado na sua cozinha para tomar um cafezinho. Mas a sensação era exatamente essa, isso é para poucos. E realmente o Ricardo Boechat era um grande representante dessa linha, né, de profissionais da comunicação, daqueles que vão além do jornalismo para uma comunicação mais próxima, mais direta. Parece que você está, né, ele está te pegando no colo e te explicando direitinho tudo que é esse noticiário que às vezes a gente, né, ouve aí, que as emissoras despejam sobre o público. Muita gente entende muita coisa, não entende outra parte da coisa. E ele era esse paizão, esse professor, essa pessoa que tinha maior vontade, boa vontade de explicar tudo tintim, em todas as mídias. Tintim, em todas as mídias. No impresso, né? No rádio, na televisão, na internet. É ele conseguia falar com todos os públicos. Comunicador mesmo, né? Comunicador mesmo. Nós que somos habituados a ler jornal, né? Sim. Porque graças a Deus nós somos todos muito jovens e a gente tem sempre o hábito de ler muito jornal. Engraçado que tem jornalistas que você lê, que você sente ele mesmo, né? Te contando a história. Você tá lendo a história, você pega e fala assim, meu, tipo, o cara tá... Eu, por exemplo, com o Ricardo Boechat, sempre li a coluna dele também, quando ele passou pelo Globo, pela Folha, enfim. Mas também um outro também que eu li muito e que eu me rachava de rir era o Simão mesmo. Sim, assim. com Tipo, certeza, você vai lendo, né? parece que esse ele tá contando no teu ouvido, né? Exatamente. E sabe que é assim, a personalidade dele era muito abrangente, né? Não é essa história só o grande profissional, aquele divertido, aquele crítico com conhecimento do fato, sempre analisando diante de um contexto, nunca isoladamente. Ele também era temperamental, uma personalidade forte, sabia, né, causar mesmo polêmicas, controvérsias, aquilo que fosse, porque interessava o debate sempre. Não era para todo mundo concordar com ele, não, mas era no mínimo para pensar a respeito daquilo que estava sendo discutido. Isso era muito importante. Ele deu, inclusive, várias pisadas na bola, né? Emitiu até comunicados falando que estava tomando remédio de tarja preta, por isso que tinha dia que ele tinha
destemperança. Houve um fato muito recente que aconteceu, que eu não me lembro detalhes. Não, da semana passada, então. Semana passada ele estava no noticiário com uma coisa que não tinha a ver com a boa atuação e o talento. Mas ele estava bravo no estúdio realmente, deu uma bronca em todo mundo no ar e depois essas imagens vazaram e foram parar na internet, mostrando um outro lado do profissional, né? Que não deixa de ser humano e ter os seus ataques de ira realmente. Né? E foi ele não passou pano para ele próprio. Não, ele não passa, era isso mesmo. Quando tem que dar bronca, eu dou bronca mesmo. Quando precisa, chama atenção mesmo. E são essas coisas que fizeram com que ele se tornasse um grande jornalista, né? Um repórter, um colunista, uma pessoa que todo mundo considera. Você viu, amigos de todas as emissoras, de todos os veículos, de outras frentes, colegas os políticos, enfim, são várias pessoas mandando aí suas mensagens, sim, né? E assim, um denominador comum nas mensagens, pelo menos foi o que eu observei, não sei se vocês também, você vai fazer falta. Como você vai fazer falta? Da aula de jornalismo. Como já está faltando, e aula de jornalismo, e mestre, são as palavras que vocês mais vão ler em todas as mensagens que ele ainda vai estar recebendo e a família dele por muito tempo. E eu acho que é isso também, por ele nunca ter passado pano para ele mesmo, como muito bem definiu o Vlad agora, é que ele não ficou aquele profissional distante das pessoas, não é? Ele se humanizou muito, porque ninguém é perfeito e ele nunca quis para ele esse papel de perfeição. Ele sempre assumiu os erros, sempre deu uma explicação, colasse, não colasse, mas ele estava lá falando em relação ao episódio e isso foi fazendo mesmo com que ele fosse cativando todo mundo aí, além do respeito. Ele tinha mais do que respeito, ele tinha um laço afetivo com o público. Isso é muito importante. Mensagem do Henrique Fogaça, do Masterchef. Boa tarde, com muita tristeza deixo aqui os meus sinceros sentimentos a toda a família e amigos. Uma perda irreparável desse grande ícone do jornalismo. Que Deus o conforte e o receba com esse lindo sorriso. É a mesma foto que a Fátima Bernardes publicou, né? É a mesma foto, esse sorriso aí impressiona. Olha, com o Joel da Atena e o Joel dizendo: amigos, sempre vão embora sem se despedir. Olha, não é que é verdade, Joel? Essa é a sensação da gente mesmo, né? Vá em paz, meu amor, meu irmão. Você é grande e se junta ao maior, que é Deus. Ele estava tratando uma depressão desde 2015. Tomando medicação. Então, enfim. foi por isso que ele explicou, né? Uns destemperos dele no ar, ele explicou como a história dele estar tomando medicação. Então, desde 2015, como o Felipe está falando, ele tratava também de uma depressão. Luciano Huck se manifesta chocado e triste com o falecimento do jornalista Ricardo Boechat. Em um momento tão delicado, o país perde uma potente voz na defesa da ética. Deixo todo o meu carinho à família e aos colegas da Bandeirantes, disse Luciano Huck. Tem uma mensagem aqui, mas é muito grande, Manuíta, não sei se vai dar tempo de ler. É uma mensagem do Anselmo Góes. Peço licença para falar de 2 Boechats, diz ele. Eu vou ler um trecho aqui para vocês terem uma ideia. Peço licença para falar de 2 Boechats. O primeiro, o colega e amigo. O Boechat boa gente, embora de temperamento difícil, a gente estava falando isso agora, né? E até mesmo explosivo, mas que no fim de contas sempre pedia desculpas. Quando eu assumi o seu lugar nesse espaço, em 2001, no meio de uma crise, Boechat foi de extrema generosidade comigo. Começamos a conversar às 9 horas da manhã, numa padaria em Ipanema. Terminamos quase ao pôr do sol. Pacientemente, ele me dava dicas, sugestões, opiniões de como eu deveria ocupar o espaço que era dele. Aí, esse pedaço, eu já vou direto para o segundo Boechat. Aí ele fala: o outro Boechat, o Brasil conheceu. O seu amor pela notícia levou alguns amigos, eu entre eles, a inventarem que ele tinha até um calo na orelha de tanto ficar pendurado ao telefone à cata de novidades. Fumava escondido na redação. A mesa dele era cheia de queimaduras de cigarro. É difícil dizer nesse momento o que ele era. Um colunista inovador, um grande repórter, um ótimo apresentador de telejornal ou um estupendo homem do rádio. Na verdade, ele era tudo isso e muito mais. Então, tá aí esses 2 Boechats. Bruno Tálamo, com você, diga.
Sônia Abrão, nós estamos posicionados agora em outro ponto aqui da rodovia Anhanguera, e exatamente deste local nós temos acesso a uma imagem em que evidencia, né, tudo que aconteceu na manhã desta segunda-feira. Nós vemos ali os peritos da CENIPA, que pertencem à aeronáutica, nós vemos destroços da aeronave, provavelmente nós temos ali o motor do helicóptero, e já no ferro retorcido com as cores branca e vermelha, provavelmente tudo indica que ali era a hélice do helicóptero. Sandy, vem comigo aqui, bem próximo também ao local onde eu estou. Nós temos também outros vestígios do acidente. Os profissionais da CENIPA pediram que nós não tocássemos em nada, até porque o local vai ser periciado, mas nós temos aqui provavelmente também partes do painel do helicóptero, Sônia Abrão. E ali ao fundo, os homens da CENIPA, que é o Centro de Prevenção a Acidentes Aéreos, eles fazendo o trabalho deles, fazendo a vistoria e periciando o local do acidente, Sônia Abrão. Certo, as pistas ainda não foram liberadas, é isso? Não entendi a pergunta, Sônia. As pistas ainda não foram liberadas, é isso? O trânsito continua bloqueado, é só no final da perícia que isso vai acontecer? A via ainda não foi desobstruída, Sim. A via permanece bloqueada aqui pelos policiais militares, pelos policiais também rodoviários. Eles disseram pra gente que dentro de 30 minutos havia a expectativa da pista ser liberada, mas isso ainda não aconteceu, talvez os trabalhos tenham se estendido e nós aguardamos aqui novas informações. A pista ainda permanece bloqueada, Sônia. Tá certo, mas a gente está colocando umas imagens com fogo, mas o fogo não existe mais, né? Já foi tudo resolvido, certo, Bruno? Sônia, que acabou de passar um caminhão aqui ao lado, eu não consegui te escutar mais uma vez. Imagina. Não, é porque a gente estava com umas imagens ainda com um pouco de fogo no local e a gente está vendo que agora não existe mais, está tudo debelado, agora é só perícia mesmo, né? Agora o trabalho é com a perícia, os corpos já foram removidos, levados ao IML. A informação que nós temos é que o distrito policial que vai ficar responsável pela investigação desse caso é o distrito policial de Perus, próximo aqui à região da Anhanguera. Aliás, esse acidente, Sônia Abrão, é bem próximo ao SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Sim. Neste momento, então, nós temos somente os profissionais do CENIPA trabalhando, já não há movimentação de populares em frente ao local, até a polícia já viu que todos se retirassem. Há só profissionais de imprensa e os técnicos. Tá certo, caiu aí nossa comunicação. Então, aí as últimas imagens do Ricardo Boechat trabalhando normalmente hoje pela manhã, antes de embarcar para Campinas, onde ele fez uma palestra para funcionários de uma indústria farmacêutica, de uma empresa farmacêutica. Na volta, não é o helicóptero que o trazia, aí são as últimas imagens deles, são essas que vocês estão vendo aí, que são as imagens da palestra que ele fez em Campinas. Então, essas são as últimas imagens. Sônia, me permita lhe fazer uma pergunta, porque durante muito tempo eu te assisti como repórter aérea do programa do Gugu. Sim, sim. Quando acontece esse tipo de acidente, eu acho que ele deve te mexer de uma forma totalmente diferente. Não, porque nós temos uma realidade que colocamos o pé no chão e você, durante tanto tempo, você, como você recebeu essa notícia e como isso te mexe? Eu acho assim, você pensa, puxa, poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com qualquer um, mas eu realmente fui repórter aérea, então você sabe, né, que o risco é sempre aquele, ficar horas e horas no ar, como a gente ficava 3, 4 horas seguidas nas tardes de domingo, no Domingo Legal, era uma coisa que realmente implicava riscos, tanto que uma época eu pensei em parar, meu filho tinha 2, 3 anos, né, um dia a gente pegou um vento muito forte, que o comandante Hamilton realmente, ele é um piloto maravilhoso, extremamente de uma perícia incrível, tudo se contornou, mas foi quando eu me perguntei o que é que eu estou fazendo aqui em cima, né? Se isso aqui, essa casquinha, esse fusquinha no ar, e os helicópteros são muito evoluídos hoje, naquela época nem tanto, pode cair a qualquer momento. A gente estava em cima do Rio Tietê, ia ser, né, uma coisa assim, catastrófica mesmo, ali sem possibilidade de sobrevivência. Então eu me questionei em relação a isso, mas é um meio de transporte super prático, super rápido, as pessoas usam demais, não é? São Paulo é o segundo maior tráfego de helicópteros do mundo,
mundo só perde para Nova York, para vocês terem uma ideia. Então, as probabilidades que as coisas aconteçam, elas realmente são muito, mas muito concretas, né? É seguro, né? Apesar... Sim. Eu acho meio estranho esse acidente. Mas a gente está vendo um atrás do outro de helicóptero também ultimamente, Eu tô com muito receio de tudo, muito. Tá assustado. Porque, assim, vendo as histórias e tal, a gente teve os 4 elementos, né, gente, já no começo do ano, né? Sim, sim. Terra, água, fogo e ar, né? Assim, tipo, a gente vê, parece que uma revolta realmente universal eu não sei o que está acontecendo, está tudo muito estranho nesse começo de ano, as tragédias sendo cada vez mais, tendo um alicerce tão grande, um destaque e tão, muito próximos, tão grande, né? Parece e uma que perto da outra. Está rolando uma né? coisa que você não tem controle, você não vai ter uma pausa para respirar. E se refazer de uma coisa, já está acontecendo outra. Segura na mão de Deus. E vai, né? E poucos são os privilegiados, né, de sobreviver. Teve um colega nosso, o Geraldo, da Rádio Dourado, lembra? Lembro, o Geraldinho, a gente trabalhou muito junto na Rádio Capital, muito tempo. Que o helicóptero Geraldo caiu Nunes. na Ele é o repórter marginal. aéreo mais famoso de São Paulo, né? E caiu e ele sobreviveu, Pois graças a então, Deus. graças a Deus. Mas, infelizmente, poucos têm o privilégio do Geraldo. Exatamente. Olha aqui, gente, vou fazer o seguinte, fazer uma pausa, vou começar a dar nossos recadinhos do bem. Aí, na volta, a gente começa, né, a nossa roda da fofoca. Vamos fazer um pouquinho da roda agora